Bom, Gustavo, você chegou à cidade na quarta-feira, né, para treinar o Ipatinga Futebol Clube. Queria que você me falasse como que foi o seu primeiro contato com o clube, que tipo de trabalho você já conseguiu fazer em tão pouco tempo, contato com o presidente, com a equipe do Ipatinga. Nós chegamos aqui na quarta-feira, no qual a gente está conhecendo um pouco do que é a estrutura do clube, conhecendo a cidade, né? Já tendo um papo direto aí com o Nicanor para algumas definições, questão de nessa montagem de elenco, alguns jogadores também que nos qual nós estamos em contatos para estar contratando. E mesmo assim, questão de treinamento muito pouco, tem alguns jogadores que estão lá que a gente está avaliando, então a gente está mais deixando o pessoal que está lá acabando comandando os trabalhos, né, para que a gente consiga olhar esses jogadores que estão aí, para a gente estar observando bem eles, né, para isso, a partir de semana que vem, aí sim começam os trabalhos, né, todas as avaliações clínicas, né, que a gente faz com os atletas antes de começar o trabalho com bola no campo. Você chegou à cidade com quem? Qual é a sua equipe? Tá vindo comigo um auxiliar técnico, né, que é o Rafael Cabral, treinador do goleiro também, que é o Mike. A comissão, os demais membros já são daqui mesmo, já são do clube. O Thales é o preparador físico, né, no qual eu já trabalhei com ele, então é um profissional bastante gabaritado e conheço também. E os demais membros vieram através mesmo da diretoria, então são profissionais de autoconfiança, né, massagista, roupeiro, o departamento também, o Testa, né, que é um cara muito responsável pela parte da fisioterapia, também já é um cara aqui da cidade, que tem uma história muito grande com o clube, então mesmo comigo mesmo tá vindo só o auxiliar técnico e o treinador de goleiro. A pré-temporada. Os atletas começam a se apresentar na segunda-feira que vem, né, com a pré-temporada marcada para começar na terça-feira. Qual é o elenco que vocês estão montando? Esse elenco já está montado, vocês ainda estão escolhendo os nomes, tem nomes a ser escolhidos, vocês estão estudando alguém ainda, tem alguém que já está contratado, mas vai demorar um pouco para chegar? Como que vai ser essa chegada dos atletas? Quem vai chegar primeiro? Como vai ser isso? Alguns jogadores já estão assim contratados, outros estão assim, a gente fala no meio do futebol assim, já encaminhados a sua negociação e a sua contratação. Alguns outros a gente está definindo, está sendo bastante detalhista nessa montagem do elenco, para que a gente não possa errar, né? E durante a competição ter que sair desesperado contratando vários jogadores, a gente acaba se perdendo questão disso. Então assim, nós estamos bastante cautelosos, tanto eu, tanto o presidente, né, com os nomes que nós estamos procurando. Tem vários jogadores contactados, mas alguns jogadores com propostas até de Campeonato Brasileiro, de Série D e de Série C, então a gente acha difícil ir para um leilão com esses jogadores, né? Mas nomes tem vários, a diretoria tem, eu passei vários nomes também, e a gente vem conversando. Eu acredito que a partir de semana que vem já vão começar a chegar alguns jogadores que já estão contratados. Acho que a grande maioria deve ser mais depois do dia 20, né? Porque tem jogadores que estão aí em competição ainda. Então, assim, às vezes já certos aqui, mas a gente não pode divulgar para esperar acabar o contrato, acabar o vínculo dele com a outra equipe e depois está vindo para cá. Mas a prioridade nossa está sendo exatamente jogadores que estão em atividade, né? Para que a gente consiga ganhar tempo nessa pré-temporada, de não ter que pegar o jogador que está muito tempo parado. Isso, uma competição assim, isso fica ruim, a gente perde bastante tempo de estar preparando. Então a prioridade nossa é estar pegando atletas que já estão em atividade nesse ano. Então a torcida pode entender então que a partir do dia 20 que a gente vai ter todos os nomes dos atletas do Ipatinga desse ano. A grande maioria a gente espera até o dia 20 já ter vários jogadores aí já encaminhados, né, que já possam estar chegando na cidade. Claro que a partir de semana que vem já deve ter alguns jogadores que já estão contratados, já começam a chegar. Aí entra aquela parte mais exames clínicos, né? Exame médico, a parte assim, que é uma coisa que eu acho importante de um clube fazer todos esses exames antes de começar o trabalho, os trabalhos físicos, os trabalhos no campo, né? Porque hoje, infelizmente, é uma questão da saúde, nós temos que ter essa prioridade. Mas eu acredito que depois do dia 20 já deve ter mais alguns jogadores, até o final do mês, vou jogar um pouquinho para frente, até o final do mês a gente já deve ter aí mais ou menos quase o elenco, pelo menos inicial do trabalho já à disposição para poder trabalhar. E o time ele deve ser fechado com quantos atletas?
a sua mente do presidente? Assim, nós pretendemos, né, tá trabalhando na faixa aí de 25 a 28 atletas, né? E claro que o elenco, ele hora nenhuma ele fecha, ele está sempre aberto a chegadas e também saídas, que isso é uma coisa que é normal no futebol. O futebol profissional é um alto rendimento, então a gente espera que evite o máximo possível de saídas, porque aí vão ser erros nossos, né? Por isso nós estamos sendo bastante cautelosos nessa montagem do elenco, sendo bastante criterioso, para a gente não tenha tantos erros. É difícil você acertar 100%, né, numa montagem do elenco. Então, por isso nós estamos pesquisando bastante, entendendo aquilo que é a realidade do clube, que não adianta que hoje no interior a gente sabe que tem uma dificuldade financeira. Se as grandes equipes hoje do Brasil têm dificuldades financeiras com grandes patrocínios, imagina uma equipe do interior que a gente sabe toda a dificuldade. Mas acredito muito no que está sendo passado até aqui, a diretoria está bastante pés no chão mesmo, e é a nossa realidade, para que a gente consiga fazer um elenco bastante forte para essa competição. Você já pode confirmar algum nome para a gente? A diretoria, sim, eu fico mais à mercê da diretoria para poder anunciar alguns nomes que já estão fechados, né? Nisso aí acredito que o presidente não encanou que eu posso estar falando com você, né? Porque ele que está mais responsável em questão disso. A gente sabe alguns nomes, mas aí a gente fica uma coisa mais interna, né, para que ele possa te falar aquilo, a partir da hora que a pessoa já está certa mesmo, já definiu, já assinou o pré-contrato, aí fica mais questão de responsabilidade dele por estar te falando, né, mas já deve ter aí alguns jogadores aí que já estão certos também. E nesse ano o módulo B não tem mais a restrição de idade de jogadores. Como que isso mudou para você e para o presidente, né, para a equipe do Ipatinga, de pensar o time sem essa restrição, mas ficou mais fácil? Eu particularmente era muito a favor disso, né, que não tivesse essa limite de idade, porque infelizmente os clubes e nós, comissão técnica, a gente ficava muito refém de atletas abaixo da idade, e eles estavam valorizados e eles sabiam isso, né, que precisava de atletas abaixo da idade, que era a grande maioria no que era a competição. E daqui para frente agora não tem mais esse limite de idade, onde é que acredito muito que uma divisão de acesso igualzinho ao módulo 2 não se pode ter limite de idade para uma divisão de acesso que vai para poder te colocar numa primeira divisão de Minas, né? E onde você consegue, dependendo do elenco que você formar, você já tem um espelho. Se você conquistar o que é o principal objetivo da competição, que é o acesso, você consegue ter um espelho da sua equipe, ou até uma espinha, porque é o outro ano, né? Para você conseguir fazer um contrato maior e dar uma sequência. Então, junto com a diretoria, e a diretoria também era bastante de acordo, foi até uma dos clubes que eram a favor, né, dessa mudança, questão do limite de idade, que só faz a competição ficar mais forte, ficar mais competitiva, né, e mais qualificada dentro daquilo que é o módulo 2 da divisão de acesso para a primeira divisão. Ainda está um pouco cedo para falar disso, porque o elenco ainda não foi totalmente montado, mas claro que vocês estão montando o elenco pensando nisso, que é o estilo do time. Qual é o estilo que você quer dar para o Ipatinga nesse ano? É aquilo que a gente sabe que é o padrão aqui das equipes de Ipatinga, né? E também acho que é o meu perfil, uma equipe muito intensa, uma equipe que vai propor o jogo o tempo todo para estar buscando as vitórias, independente de estar jogando principalmente dentro de casa, mas também fora, né? Uma equipe muito organizada, que é o perfil das minhas equipes, né? Que tem sempre ficar com a bola, que é o nosso principal objetivo, né? Para que a gente consiga fazer um elenco forte, um elenco qualificado, porque a competição ela vai precisar, né? A gente não pode ter um início de competição muito bom e depois a gente cair. Nós temos que ter uma equipe regular dentro daquilo que a cada jogo vai nos propor. Tem jogo que a gente vai ter que propor o jogo o tempo todo, mas tem jogo que você vai ter que fazer um jogo mais reativo, né? Dar a bola para o adversário e ter uma proposta diferente. Então, ao longo dessa preparação, ao longo dessa montagem do elenco, a gente vem encaixando essas atletas aí, esses nomes, para que a gente consiga ter um padrão aí de jogo, de atletas naquilo que é o perfil, não só da equipe do Ipatinga, mas principalmente na minha forma de poder jogar. Você já tem experiência em outros clubes, inclusive subiu, né, com o Pouso Alegre em 2020 para a elite do Campeonato Mineiro. Eu queria saber de você o que muda nesse ano, porque agora a outra novidade no módulo B
é que vai ser o hexagonal final, que acho que é a grande novidade para esse ano. Queria saber de você o que muda de pensamento, né, em relação a isso, como que o time tem que se comportar sabendo que são 6 vagas para praticamente um novo campeonato, né, no hexagonal final. Assim, qual que é a mentalidade do clube pensando que agora nós temos 6 vagas para, se conseguirmos uma dessas vagas, a gente ainda tem um outro campeonato na frente. Como que é traçada essa mentalidade assim, para longo prazo? São dentro daquilo que a gente sabe, são 2 campeonatos em um, na verdade, né? A primeira fase, com certeza, você está sempre trabalhando para ficar sempre no que a gente fala entre os 6 ou o G6, né? O grupo dos 6 que vão estar classificando, independente da colocação. Claro que quanto mais à frente, a primeira, a gente quer sempre fazer equipes e manter um padrão, estar sempre brigando entre as primeiras colocações, mas na primeira fase, isso, independente de questão disso, eu prefiro estar classificando em 6º ou em 5º colocado na primeira fase, fazendo uma campanha estável dentro daquilo que vai ser, mas classificando para o hexagonal final. E aí sim, no hexagonal final, aí não tem como, aí já é uma outra competição, aí são só 2 equipes que vão subir. Então assim, a gente planeja, com certeza a primeira fase está classificando entre os 6, que é o nosso principal objetivo, e no hexagonal final, conforme eu falei, aí não tem como você errar mais, né? Se tiver acontecer algum erro, alguma coisa, que isso vai acontecer durante a competição, que seja nessa fase de classificação, né? Porque na hora que começou o hexagonal final, aí é questão de detalhe, aí é turno e retorno, pontos corridos, onde a equipe, conforme eu falei, as 2 equipes forem mais regulares, que vão conquistar o acesso. Então a gente espera, com certeza, estar na primeira fase entre os 6 e na segunda fase ser uma das equipes aí que vai estar buscando esse acesso, que é o principal objetivo nosso aqui esse ano, trabalhando pelo Ipatinga. Vou te fazer 2 perguntas em uma aqui. O Ipatinga estreia no dia 27 de abril em casa, diante do Tupi. Queria que você me falasse se é positivo, é melhor estrear em casa, e depois quais vão ser as maiores dificuldades nesse módulo B, levando em conta esse novo formato e também as equipes que estão brigando nesse ano. Estrear em casa sempre é bom, né? E tem, assim, com certeza a expectativa de fazer uma estreia muito boa em casa. Com certeza já está saindo com 3 pontos. Então, assim, acredito que uma estreia em casa ela tem tanto o seu lado positivo como o seu lado negativo, né? Negativo, que é a estreia, a necessidade, aquela vontade de estar ganhando o jogo, aquela obrigação de ganhar os jogos em casa. E isso a gente sabe que é o nosso objetivo. Então esse primeiro jogo sempre tem aquela cautela, né? Onde é que você tem que ter uma equipe inteligente, madura, para entender que o nível de competição dentro de casa, os 3 pontos eles são importantes, mas não desesperadamente. O primeiro jogo da competição, a competição é longa, a competição é desgastante, e com aquilo que eu sempre falando, a equipe que for mais regular na competição é que pode fazer a diferença para estar subindo. E isso das equipes que eu trabalhei quando nós conquistamos o acesso, isso fez um fator positivo, principalmente os jogos dentro de casa, que é de suma importância estar ganhando os jogos dentro de casa, e fora, sempre tentando pontuar, né? Não deu para ganhar o jogo, no mínimo você empata o jogo, que você não deixa o adversário fazer 3 pontos e você consegue tirar um ponto do adversário, né? Eu acredito assim que pela mudança do regulamento, a questão da idade, né? Essa formação que conforme eu falei, eu era bastante a favor disso. Eu acho que o módulo 2 ele fica mais competitivo e vai ficar mais difícil, né? Porque são atletas mais maduros, atletas mais jogados, mais experientes, que não vão sentir tanta pressão, principalmente em alguns jogos fora, alguns estádios que você vai, às vezes questão de campo, pressão de torcida, né? Então, sim, isso é um fator positivo. Então, eu acredito que ambas as equipes estão bastante preparadas. Esse ano, o módulo 2 promete ser um campeonato muito forte. Tem grandes equipes aí, conforme o Boa Esporte novamente está no módulo 2. O Coimbra, acredito que deve pegar praticamente quase a equipe do Vila Nova inteiro, por causa da parceria. Então, já sai na frente por ter um elenco já praticamente pronto, né? Pouca coisa a se fazer, um ou outro ajuste a questão dos nomes, né? E fora as outras equipes, que são equipes de tradição, a própria equipe a equipe de Ipatinga já tem 11 anos que está nesse módulo 2, então assim, já tá mais que passando da hora, né, do que subir a primeira divisão, que é o lugar que eu acho que o Ipatinga não deveria ter saído. E grandes equipes aí, o próprio Tupi, equipes de camisa,
Hoje nós temos aí 12 equipes muito bem preparadas, né? Então, assim, a montagem do elenco, aquilo que nós falamos, ela vai ser importante, de formar um elenco qualificado, um elenco maduro, que a competição ela vai precisar disso, né? Tanto jogos em casa como jogos fora, né? Da gente entender cada jogo aquilo que nós vamos propor, né? Conforme eu falei, tem jogo que a gente vai ter que propor o tempo todo, tem jogo que você vai ter que fazer uma equipe reativa, dar a bola para o adversário e jogar no contra-ataque. Então, assim, estudos aí que nós vamos estar preparando, né? Acho que essa fase, esse momento agora de pré-temporada, de preparação da montagem do elenco, eu vejo que ela é o fator primordial, né? Ela é o alicerce para que a gente consiga construir a nossa casa e depois a gente só vem com a chave para estar podendo entrar dentro dela. Então, assim, confio bastante no que está sendo passado, a diretoria vem passando e entendendo toda a realidade. Então, assim, a gente vem sendo bastante transparente, porque, assim, eu não vou falar que o time é meu, não vou falar a palavra eu aqui, quero sempre falar a palavra nossa, porque nós, comissão técnica, dependemos daquilo que a diretoria vai nos oferecer de estrutura, as condições, né, e os atletas em geral. Tem uma comissão técnica bastante qualificada, a diretoria dando total suporte para que a gente consiga fazer um elenco forte que a competição vai precisar, né? Então a gente espera que tudo isso possa encaminhar muito bem, como vem encaminhando até aqui, né? A gente aproveitar bastante essa pré-temporada, formar o melhor elenco possível para que a gente consiga fazer uma competição positiva, regular e que possamos alcançar o objetivo da nossa competição, que é o acesso. Por fim, só gostaria que você deixasse o seu recado para a torcida do Ipatinga. Conforme eu venho sempre falando, desde quando eu fechei aqui essa vinda para cá, que o torcedor confie, que o torcedor acredite no trabalho que está sendo montado. A gente sabe que a competição é muito difícil e nós vamos precisar bastante do apoio do torcedor. A gente sabe que o torcedor ele tá carente aí ao longo desses 11 anos, a equipe no módulo 2, não vindo de campanhas positivas na competição, mas aqui estou para que tudo isso possa encaminhar junto com você, torcedor. Então a gente perde essa confiança, perde essa credibilidade, né, que junto com vocês a gente possa estar fazendo um Ipatinga forte, um Ipatinga positivo, e que possamos aí estar dando grandes glórias e estar voltando o Ipatinga ao lugar de onde nós deveríamos ter saído, que é a primeira divisão.